Louvor a Deus para sempre, amém. O balão necessita de descarregar os seus pesos para poder elevar-se. Assim também a alma. Para chegar ao céu, precisa remover até as pequenas cargas, que são os pecados veniais. São Carlos Acutis. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PMC Católica. Te convido para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e junto vamos trilhar esse caminho, meditando a palavra do Senhor a cada dia. Hoje, dia 6 de março de 2026, meditemos a palavra do Senhor, Mateus capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando dele. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho que hoje estamos meditando, parábola dos vinhateiros homicidas. Jesus conta esta parábola enquanto está em Jerusalém, poucos dias antes da sua paixão. Ele fala diretamente ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, levando uma verdade profunda sobre a história da salvação. Esta parábola começa dizendo que um homem plantou uma vinha, cercou-a, construiu um lagar e uma torre, e depois arrendou aos vinhateiros. Esta imagem da vinha é muito conhecida no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, a vinha representa o povo de Israel, cuidadosamente preparado por Deus para produzir frutos de justiça e de santidade. E Deus é o próprio dono da vinha. Ele a preparou com amor, deu a lei, deu os profetas, a aliança e todas as graças necessárias para que o povo produzisse frutos de amor e de fidelidade. Nesta parábola,
Jesus diz: quando chega o tempo da colheita, o dono envia seus servos para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, maltrataram e mataram os servos. Estes aqui estão representando os profetas enviados por Deus ao longo da história do povo de Deus. Muitos deles foram rejeitados, foram perseguidos e muitos outros foram mortos. Depois o dono da vinha envia o seu próprio filho com esse pensamento: respeitarão meu filho. No entanto, os vinhateiros o mataram para se apropriar da herança. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o filho muito amado por Deus, que foi enviado, também é rejeitado e morto. Olhando aqui para nós, quantas vezes o Senhor já nos deu sinais, já colocou em nossa vida anjos, já colocou em nossa vida santos, já colocou em nossa vida muitos sinais vivos da Santa Igreja para nos converter, para converter os nossos. Nós, no entanto, muitas vezes o maltratamos, rejeitamos, distanciamos e, enfim, a lista é enorme. Olhando para nós hoje, como nós estamos hoje recebendo e acolhendo a palavra de Deus? Que resposta eu estou dando na igreja do Senhor, na vinha do Senhor? A tradição da igreja sempre interpretou esta passagem como uma revelação da história da salvação. Deus confiou sua vinha ao povo de Israel, mas os líderes religiosos não acolheram os enviados de Deus e, por fim, rejeitaram o próprio filho. Por isso, Jesus diz uma frase bem marcante: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Aqui eu faço um parênteses e abro um espaço para pedir orações pelo Conselho Comunitário da Comunidade São Daniel Comboni, a comunidade que eu sou o coordenador. Fica aqui no bairro Cidade Nova, em Timon. Ontem sentamos, né, teve alguns cargos que precisou ser entregue, né, por missionários da comunidade, por estar indo morar fora em outra cidade. E estamos recompondo o conselho, né, com novos representantes. E peço a oração dos senhores, né, para que nós possamos dar frutos e possamos cuidar bem da vinha do Senhor, como o Senhor pede, como as almas precisam e como a igreja exige. Esse povo, que é a igreja, formada por todos aqueles que acolhem Cristo com fé, como ensina o catecismo da Igreja Católica. A igreja é justamente a vinha cultivada por Deus, chamada a produzir frutos de santidade. Contudo, meus irmãos, esta parábola não é apenas uma crítica aos líderes do tempo de Jesus, ela é também um alerta para nós. Se Deus nos confia uma porção do seu povo para que nós cuidemos, para que nós evangelizemos, façamos a nossa parte, ajudemos os nossos padres e bispos nesta tarefa de levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, de levar estas pessoas ao seio da igreja e de levar estas pessoas e inseri-las no processo de busca da santidade. Os frutos do evangelho que são solicitados a nós, que somos convidados a vivenciar todos os dias na nossa vida, é uma fé verdadeira, uma conversão sincera, uma caridade, uma justiça e uma busca de santidade. Testemunho cristão, nós somos convidados a dar. O magistério da igreja recorda que a fé sem obras ela é estéril. Como diz a carta de São Tiago, a fé sem obras é morta. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 26. Também é muito importante
Um outro detalhe que a gente precisa estar atento. Jesus cita o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esta pedra é Cristo. Ele foi rejeitado pelos homens, crucificado e morto, mas Deus o exaltou na ressurreição e fez dele o fundamento da salvação. É este Cristo ressuscitado que nós seguimos, que nós acreditamos e que nós falamos dele para as pessoas e queremos trazer todos a reconhecer este Cristo, que é a nossa salvação. O Evangelho de hoje nos convida a fazer um exame de consciência sério, profundo, e iniciando com esta pergunta básica: estamos produzindo os frutos para Deus? Ou estamos vivendo uma fé apenas de aparência? Acomodados. O perigo que Jesus anuncia é o de apropriar-se da vinha, ou seja, viver como se tudo fosse nosso e esquecer que tudo pertence a Deus e nós, administradores. Aqui, meus irmãos, está a nossa vida, está a nossa família, está a nossa comunidade, está o nosso trabalho, a empresa em que nós trabalhamos, a nossa própria empresa, para quem é empresário, para quem é dono de negócio. Tudo é de Deus. E nós precisamos ser os melhores administradores de tudo que Deus nos deu. Também no nosso interior. Deus nos deu capacidades para controlar, desenvolver bem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Trabalhar bem a nossa fala, a nossa audição, o nosso olhar, e tudo isso deve ser bem gerido, bem cuidado, iluminado pelo Espírito Santo. Por isso, abramos o nosso coração e façamos com que o Espírito Santo tenha um lugar privilegiado em cada decisão nossa, em cada gesto nosso, em cada olhar nosso, em cada fala, em cada coisa que a gente escuta. E o tempo da Quaresma é esse tempo favorável. A igreja nos chama justamente à conversão para que a nossa vida produza frutos verdadeiros. Que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Que nós busquemos não ser, nem parecer como esses vinhateiros infiéis, que rejeitam o Filho. Pelo contrário, que acolhamos Cristo como Senhor da nossa vida, para que, unidos a Ele, possamos produzir frutos de santidade e de vida. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, fiel serva do Senhor, para que também sejamos nós uma vinha fecunda nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Prova de amor maior não há.